Primeiramente, um bom dia, né? Todos que estão aqui, essa mesa maravilhosa. E vamos dar início aqui à nossa primeira edição aí do Conversa Mesa, esse programa que nasceu aí no coração desse casal lindão chamado Matheus e Zaine. E tenho certeza que, se foi colocado diante de Deus, então é ele que vai conduzir. A proposta e o foco para a gente estar trocando a ideia aqui é que essa é uma proposta para funcionar como um projeto contínuo, que seria algo progressivo, né? Então a gente vai trabalhando cada edição, talvez não vai ter um formato único, então cada edição a gente vai trabalhar uma coisa, vai ser uma progressão. E também o objetivo, acho que a proposta é a edificação dos santos, a edificação da igreja, a edificação de nós que estamos aqui trocando essa ideia, de aqueles que serão convidados aqui também para essa mesa. Nós queremos também ter uma identidade própria, então temos já um nome aí, Conversa à Mesa, mas a ideia também é a gente falar para as pessoas que vão assistir esse vídeo futuramente aonde nos encontrar, né? Qual canal vai ser divulgado pelo Instagram, então isso aí tudo vai ser trabalhado dessa forma progressiva que eu fui falando aqui no início. E, obviamente, o nosso foco é totalmente cristocêntrico. A ideia é trazer Jesus para tudo que vamos fazer. Tem Jesus nesse cafezinho aqui, tem Jesus na água, tem Jesus nas perguntas e nas respostas. Então, acho que essa é a proposta. O diferencial não seria apenas falar sobre temas cristãos, mas conduzir cada conversa de forma que Cristo seja o centro. E ele, né, é a referência para as perguntas, para as respostas e para todas as questões das nossas vidas. Não, Matheus? É isso daí. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né? A ideia é mesmo a gente conversar sobre vida cristã, vida na prática e uma vida que glorifica a Deus, honra a Deus, seja nas coisas mais simples ou nas coisas mais extraordinárias, né? Seja do outro lado da mesa ou do outro lado do mundo. Nosso alvo é que Cristo seja formado em nós. E eu acredito que Cristo é formado numa conversa, numa mesa, Cristo é formado no encontro de um PGM, Cristo é formado em nós numa reunião da igreja, onde tiver um povo de Deus reunido, Cristo está sendo formado. E a ideia hoje a gente é conversar um pouquinho sobre Bíblia, né? Sobre o estudo da palavra de Deus e como que a gente pode, no nosso dia a dia, por meio das escrituras, ouvir Deus falar, né? Se a gente quer ouvir Deus falar, eu acredito que o meio mais seguro é por meio das escrituras, né? Tem uma expressão do pastor John Piper que ele diz que não reclame que Deus não está falando com você se sua Bíblia está fechada. Então, se a nossa Bíblia está aberta, Deus está falando com a gente. Amém. Amém. Então, hoje, nosso primeiro encontro, nós temos os convidados Mark e Camila, que são líderes PGM 211, pais de Noah, Matheus, casados de 12 anos. E só pra gente falar um pouquinho sobre vocês, nosso encontro de hoje. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é um prazer a gente estar aqui nesse primeiro encontro, né? Agradeço o convite de vocês aí. Deus abençoe esse projeto, que seja vindouro, né? Se Deus quiser. É isso. Você já fez uma breve apresentação. Nós somos casados há 12 anos, estamos juntos há 13 anos, né? Pais dois pandaneiros, nasceram em Corumbá, o Matheus e o Noah, né? E estamos na Peleira Batista há aproximadamente um ano. Falar um pouquinho um resumo sobre mim. Eu sou batizado desde 2008. E você, amor? Desde 2014. Desde 2014. E hoje, né, estamos como líderes de PGL, na coordenação desse grande coordenador aqui, Jonei. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada. A ideia de a gente ter um bate-papo aqui, a gente vai dividir em alguns blocos para a gente, né, ir fechando os blocos para depois iniciar um outro. Então, para a gente já começar sem delongas aí, a gente já vou iniciar uma pergunta já para introdutória aqui para uma reflexão, né? Por que muitos cristãos têm dificuldade em estudar a Bíblia? Como o Matheus disse, né, nosso tema de hoje, dessa primeira edição, é estudo bíblico, né? Como ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Então, por quê, né? Por que muitos cristãos têm essa dificuldade de estudar a Bíblia? Então, vou lançar algumas perguntas aqui, vou lançar a pergunta para os nossos convidados
de hoje. Eles vão dar uma introdução sobre a resposta dessas perguntas e a gente vai trocando uma ideia. A ideia é essa, é deixar um ambiente leve, sem muita formalidade, tá bom? Então, a primeira perguntinha aqui é: quando vocês começaram a criar o hábito de estudar a Bíblia? Olha, eu acho que foi num momento de dificuldade que a gente passou na nossa vida, foi uma tempestade que a gente estava passando e que a gente começou a criar esse hábito. Foi realmente uma necessidade que a gente viu, mais ou menos ali entre 2022 e 2023. Eu acho que a gente entramos no deserto, né? E cristão já há muitos anos, mas muito superficial, né? A gente era aquele cristão que ia no domingo na igreja e tal, e na semana seguia, né, com as nossas vidas, nossa rotina, trabalho, filhos, né? E não tínhamos realmente o hábito de estudar, né, a Bíblia, né? Fazia leitura da palavra muitas vezes ali, né, nos próprios cultos mesmo, né, algum devocional ou outro, mas estudar profundamente, né, buscar, né, a Bíblia como fonte, né, para Deus poder conversar conosco mesmo, né, e isso foi realmente quando as dificuldades chegaram. Verdade. Legal. Essa pergunta, na verdade, a gente joga para os nossos convidados, mas é para todos nós batermos um papo. Então, já quero também aproveitar e já ouvir aqui o Matheus, a Zaine, eu também vou estar traçando alguns comentários, emendando as duas perguntas, porque elas fazem parte uma da outra, né? Como vocês começaram a criar esse hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, e o que mais dificultava esse hábito, né? Então, já vamos bater um papo sobre essas duas perguntas aí, Matheus, ainda, se vocês, né, puder compartilhar com a gente sobre essa questão do hábitos, estudar a Bíblia. Eu, a princípio, fui muito influenciado pelo meu pai, né? De ver meu pai em casa, ainda quando eu não era casado, de ver meu pai sempre estar lendo, né? Meu pai ele sempre foi uma pessoa que ele estava ali o tempo todo lendo a Bíblia dele é bem marcada mesmo. Então, eu acredito que foi o ver, né? Acho que esse é um dos primeiros discipulados, né? Aquilo que a gente contempla. E foi ali, contemplando meu pai lendo a Bíblia, eu comecei também a ler a Bíblia, né? É claro que não era de maneira muito séria, né? E aí, conforme o tempo vai passando, eu acredito que entra num processo de maturidade, né? Mas quando a gente casou foi quando realmente uma chave virou, assim, para eu me voltar para o estudo bíblico, né? Principalmente quando aquela expressão que Paulo fala, né, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E aí ele fala, se entregando por ela, santificando pela oração e pela palavra. Eu falei, opa, peraí. E aí eu comecei a estudar mais as escrituras, comecei a buscar mais dentro das escrituras, se parecer mais com Cristo para que eu pudesse amar mais a minha esposa. Legal. E aí, Zay, comentar, ó. Cara, o meu hábito de ler a Bíblia, quando falo de hábito, é uma coisa que é assim, disciplina, né? Então você faz todos os dias, sempre e tal. E um dos meus maiores, assim, viradas de chave também foi justamente eu vindo na igreja que não tinha esse hábito de estudo bíblico e incentivo à leitura bíblica mais sistemática mesmo, né? Então, quando eu percebi isso eu mesma na prática, aí eu falei, então, vamos mudar isso aqui, né? Então, aí eu comecei mais a aplicar a palavra. E aí, casados, eu vi que a gente tem hábitos diferentes. Então, por exemplo, o Matheus, ele pela manhã, ele lê e fica lá no tempo dele. Eu não funciono. Eu não funciono de manhã. Então, meu hábito é sempre final do dia, barra noite ali, que eu vou ter meu tempo, eu vou ler, eu vou rabiscar, eu vou pegar livro, eu vou e tudo mais. Aí, eu já até devolvo aqui antes de fechar isso aqui, você também compartilhar, Janei. Como que é o hábito de vocês? A gente também é bem diferente. Parecido com vocês, eu acho. Eu sou mais diurna, Camila é mais noturna. Tem hora que a gente tá conversando à noite, na hora de dormir. De repente eu durmo e não respondo mais ela porque eu dormi. Então ela tá falando sozinha. Então eu capoto à noite mesmo. Só que de manhã eu já tenho que me policiar pra conversar com ela, porque eu sei que ela tá meio off ainda, né? Mas eu já tô ligadão assim que eu acordo. Sou mais ou menos assim também. Mas eu, apesar de
à noite ser, né, final da tarde, à tarde em si, né, ser um horário que eu gosto mais de estudar, né, a Bíblia, eu criei o hábito de na madrugada, né, de oração. Então, acho que por conta, igual a gente comentou, das crises, do deserto, das tempestades, então eu tinha o hábito de acordar na madrugada para participar de oração e leitura da Bíblia, né? Então, isso fez com que realmente tornasse um hábito, né? Foi primeiro uma disciplina ali, né, pela necessidade de estar ali, e que depois foi só a porta, né, de entrada. E no começo, né, até, né, a pergunta que mais dificultava, né, esse hábito. Eu achava que era o tempo, eu sempre colocava a culpa, né? Ah, não, mas eu tô com um bebê pequeno, né? Na época o Noah era recém-nascido e a gente tinha comércio, né, lá em Corumbá. Então eu colocava essa culpa, né? Não, eu não tenho tempo, é muito difícil, né? Ter que acordar, na época era 4 horas da manhã, né, a oração. Acordar 4 horas da manhã para assistir a live, fazer oração, estudar. Eu conseguia fazer, né, na maioria dos dias, mas eu sempre ficava com essa de é o meu tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo, né? Às vezes eu não seguia e deixava passar. Só que Deus me mostrou, né, no decorrer desse caminhado, que isso era uma desculpa minha, porque conforme foi passando, o Noah cresceu, né? Hoje em dia eu não estou trabalhando mais fora, então o tempo é o que eu mais tenho, né? E ainda continuam as mesmas dificuldades. Então, Deus mostrou que, na verdade, é o compromisso mesmo, né? A sede, a vontade de estar com Ele, né? Que move isso, e não algum fator externo, né? A Valesca fala que toda vez que eu vou ouvir ela de noite, a voz dela é uma canção de ninar. Ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando. Aí eu vou dormindo, mas ó que eu tenho um hábito noturno, né? E, então, assim, quando eu tô com ela vai falando, que era virando a canção de ninar, assim, eu acho que eu acabo desconcentrando. Mas eu tenho esse hábito noturno para poder fazer as leituras bíblicas, estudar, fazer, até trabalhar algumas coisas que eu trabalho em casa. E realmente, quando a Camila comenta sobre compromisso, a gente lembra da questão, eu sempre lembro da questão tempo, que eu coloco assim, poxa, eu tô dando tempo para tantas outras coisas, inclusive dentro da igreja, mas para isso que seria a primordial, né, para eu ouvir a palavra de Deus, tá ficando só através de versículos. Não lendo versículo, eu leio a Bíblia, vamos dizer assim, o tempo todo durante o dia, mas versículos. Então, se a parte que ela, inclusive é o nosso tema de hoje, né, estudar a Bíblia, eu estou num recomeço dessa fase da minha vida de estudar a Bíblia, porque eu preciso falar não para algumas outras coisas no meu tempo, para poder trabalhar essa questão do estudo bíblico melhorada. E, cara, Mateus ainda eles têm sido um grande exemplo para mim, porque eles aplicam isso não só dentro do PGM deles, né, mas não só na vida pessoal deles, mas dentro do próprio pequeno grupo que eles lideram, que eles, além de fazer um estudo, eles conduzem outras pessoas a fazer estudo. Então, eu acho isso bem bacana. Legal, né, esse bate-papo, porque aqui a gente também entra num ponto, né, existe uma diferença, né, entre ler e estudar a Bíblia, né, e já continuando esse bate-papo a respeito disso, já falar um pouquinho como que vence a falta de disciplina, né? Porque eu creio que a disciplina vai gerar o hábito, né? Que a gente falou agora há pouco. Então, fala um pouquinho sobre essa questão aí. Você acha, o que passa pela cabeça de vocês a respeito de ler e estudar a Bíblia? Há uma diferença entre isso? E também, como que venceria aí? Como que a gente poderia já deixar uma mensagem, né, para alguém a respeito de como vencer essa falta de disciplina aí? Eu acho que tem sim. Tem uma diferença assim, entre ler e estudar a Bíblia, né? Ler a gente ali não vai se aprofundar, não vai estudar o tema, o contexto, né, da passagem que a gente vai estar lendo ali. E eu gosto sempre de usar algo que eu aprendi na época do quartel, que é a repetição, né? Então, para criar essa disciplina, tem que ter uma repetição com correção até a exaustão, para você não chegar à perfeição, né? Porque a gente não vai chegar nunca à perfeição, mas chegar próximo da excelência, né? Então, acho que para criar essa disciplina de leitura, de estudo da Bíblia, é insistência, tá realmente colocando uma rotina de estudo, né? De horários ali para você estar pegando a Bíblia, igual eu falei.
funciono melhor na parte diurna, né, de manhã, né? Então, eu faço essa rotina sempre de manhã. A Camila mais na parte da noite, né? Que é mais fácil para ela estar estudando e se concentrando mais no estudo. Maravilha. Na verdade, essa questão de se colocar dentro, né, de um método ou de algo assim que funciona, vamos dizer assim, na minha opinião, eu acho que não existe isso, né? O método que vai funcionar é aquele que funciona para você. Muitas vezes a gente se compara muito vendo, principalmente nas redes sociais, a pessoa que acordou lá, entregou as primícias, fez a leitura, o devocional, que estuda, e é algo inalcançável pra gente, né? Igual eu falei, né? Quando eu comecei, eu tinha bebê, acordava de madrugada, trabalho, então era algo que era impossível para mim. Então, às vezes, você olha aquilo e fala, não, aquilo é para aquela pessoa lá, ela consegue, né? E eu não consigo. Então, eu acho que tirar isso da mente de que o método que vai dar certo é o que dá certo para você. Não existe uma fórmula, um jeito. O importante é você fazer, o importante é você não desistir, continuar tentando, vendo, não deu certo hoje de manhã porque, né, enfim, aconteceu alguma coisa, à tarde, à noite, não, eu não consigo ter um horário fixo. Muitas vezes eu não tenho um horário fixo, né? Às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço à tarde, às vezes eu faço à noite, às vezes eu não faço no dia porque não deu. Então eu volto no outro dia. O importante é não desistir, né? Eu acho que essa constância é que realmente faz a diferença, né? Para ficar algo que realmente é alcançável, né, pra gente fazer. Sim, eu acho que esse estou falando um ponto muito forte. Sobre vencer essa disciplina é ter algo constante, né, todos os dias. Tem um estudo que fala que para você, o princípio de um hábito é você fazer coisas consecutivas repetidamente durante pelo menos 21 dias. A partir daí, você já começa a ter um hábito, né? Então, e essa comparação, eu acho que é algo muito dos nossos dias, né? A gente está muito imerso às redes sociais, a tanta informação e, e algo mais prazeroso, digamos assim, né? Está rolando no feed, está acompanhando essa agitação, essa interação e tudo mais. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, que é algo em que você está ali, você e Deus, sabe? Tete a tete, é algo que somente vai estar ali. E a nossa mente acelerada, aí eu falo, mas o fulano consegue. Mas o fulano, poxa, é mais crente do que eu, porque ele consegue com essa rotina. Acordou 4 horas da manhã, já leu a Bíblia, já fez devocional, já louvou, já correu, já foi pra academia, entrou no trabalho, já tá assim, vendo no 10º dia, no meio do dia. E aí você começa a comparar. Eu acho que isso é um dos grandes pontos pra gente vencer. Essa indisciplina, né? Verdade. Mas que existe um ponto que a gente pode colocar essa diferença de ler e estudar a Bíblia, existe, né? E aí, uma pergunta anterior que a gente tem é a dificuldade, né? E aí, isso me vem um texto que está lá em Atos, no capítulo 8, acho que verso 35, 33 por ali, que é quando o Felipe está diante do eunuco, né? E aí, o eunuco está ali lendo o rolo de Isaías, e aí a pergunta de Felipe é: você entende o que você está lendo? Né? Então, sim, a gente precisa voltar os nossos olhos para as Escrituras e para a gente entender um pouquinho mais do que está falando aquele texto. Às vezes a gente pegar uma leitura fragmentada, né? A gente vai fazer aquela leitura, leu aquele versículo ou aquele capítulo do livro só, beleza, você vai conseguir extrair dali alguma coisa. Mas quando a gente fala de estudar a Bíblia, entender em que aquilo ali está falando, a gente vai precisar olhar um pouquinho mais do enredo que está em volta dele. E aí são uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né? E eu já ouvi muito isso, né? Das pessoas falarem assim: mas eu até leio, mas eu não entendo. E aí ela tá lendo, não tá entendendo o que ela tá lendo, aí ela para. Fala, não tô entendendo, não tá. Deixa Fica de nisso. ser interessante, né? Exato. Eu me cobrava muito, por exemplo, da leitura anual da Bíblia, né? Às vezes em outras igrejas que a gente passou, né? Ou algum círculo assim, durava o ano lançava, né? A leitura anual da Bíblia e jogavam lá o cronograma. E eu sempre
começava a fazer o cronograma, mas eu não conseguia cumprir ele, né? Acabava me frustrando e deixando para lá, né? E eu fui perceber que eu não conseguia manter justamente porque era só uma leitura ali que eu tinha que cumprir aquele cronograma. Muitas vezes não entendia, né? Porque eu não estava dando o tempo que aquilo precisava para minha compreensão, né? Igual eu disse, eu acho que é muito individual isso. E eu percebi que para mim não funcionava daquele jeito. Então, o que funcionava para mim era estudar de forma isolada, às vezes um capítulo, às vezes um livro determinado, onde eu pegava e ia estudar aquele livro juntamente com material de apoio, seja um comentário, uma Bíblia comentada, onde viriam ali um contexto histórico, né, ali cultural da época para eu poder entender o que estava acontecendo, ou às vezes um livro, né, de alguém que estava falando sobre aquele capítulo em si, né. Eu lembro quando eu fui ler Jeremias e Lamentações, eu li junto o Corra com os Cavalos, né, do Wendy Fairs. E isso abriu assim, eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu fiz isso, eu falei, nossa, é isso que funciona para mim, eu gosto de fazer assim. Eu demorei meses, talvez até um ano, né, para fazer esse estudo de 2 livros da Bíblia, mas de maneira devagar e tendo esse material de apoio, e era o que realmente me motivava a querer saber mais, eu ia entendendo e aquilo ia despertando em mim a curiosidade, às vezes também assistindo também, nossa, eu assisti todas as novelas da Record. E eu assisti aquelas novelas da Record e, por exemplo, de Davi, né, das novelas, e eu ia para a Bíblia e eu falava, vou aproveitar que tá passando a novela e eu vou estudar o capítulo da Bíblia para eu ver o que é realmente Bíblia e o que é licença poética. Então eu tinha essa curiosidade que me movia a estudar a Bíblia, né? Então eu acho que é descobrir o que te move a estudar a Bíblia, o que você gosta, né? De fazer, o que é que você gosta. E ir atrás, né? E você só vai fazer isso quando você começa a cavucar ali. Sabe, porque eu acho que o estudo da Bíblia geralmente é muito associado a uma coisa chata, né? Uma coisa parada e tudo mais. E como eu comentei antes, a gente está num tão agitado que parar e ler até é dificultoso, né? Seja um livro até que você goste. Mas a Bíblia, às vezes, é taxada como algo chato e tal, não sei o quê. Isso é cultural, né? Mas depois a gente até ia ter essas perguntas. Tipo assim, não existe um método ideal, né? Não tem esse método, né? A gente tá assim, não, isso aqui funciona, que você tem que ser assim, assim, assim. Não, mas a gente tá num lugar que você tem gostos, né? É o que a gente chama da graça comum, né? A gente tem gostos pessoais e a gente pode juntar isso para fazer com que Cristo seja refletido nisso, né? Então, é um livro, eu já li esse livro, muito bom. Então, assim, eu também funciono dessa forma. Eu pego um livro e falo, caramba, isso aqui faz muito sentido. A gente, né, o Abson, né, Kiki, a gente dá estudo bíblico nas quartas-feiras, que é a nossa EBQ, que é estudo bíblico de quarta, né? Que também pode ser a EBD, né? Enfim. E a gente pegou um livro de João para ensinar. Então a gente sempre pegou do capítulo 1 ali, deu todo o contexto e tudo mais para iniciar o livro. Nem sempre a gente vai terminar o capítulo no mesmo dia. Então a gente vai dividir um capítulo em três encontros. E aí a cada encontro ali a gente vai vendo cada versículo, cada, sabe, situação assim, que a gente linka com um texto, a gente linka com um artigo, a gente linka com uma novela, a gente vai linkando com várias coisas, e aí todo mundo ali vai se integrando, e isso gera o conhecimento da palavra de Deus. Então eu acredito que é juntar os gostos que a gente tem e fazer que isso aconteça. Lembrando que, tipo assim, a primazia é o amor à palavra de Deus, né? O amor a Deus e querer se parecer mais com Jesus, né? E isso é muito rico, eu acho, né? Ainda mais hoje, na juventude, a nova geração que está vindo, ela quer essa liberdade de descobrir o que ela gosta, quais são os gostos dela, né? O que a pessoa gosta, e poder juntar ali, né? Igual você falou, para não ficar aquela coisa engessada, chata, tem que ler a Bíblia, né? Não é bem a jovem que hoje está no mundo tecnológico, né?
que hoje em dia para ele é diferente da nossa época, né? Então, como trazer isso para ele para que seja algo realmente agradável, algo que ele vai gostar, né? Então, a gente ter essa atenção. A gente tem um filho de 10 anos e a gente tem essa preocupação, né? E a gente observou que ele gosta muito de mangá, por exemplo. E aí ele tem agora um mangá com as histórias do apóstolo Paulo. E é muito legal você ver ele descobrindo coisas através da historinha do mangá, né? Ele veio e falou, mamãe, olha aqui, sabe aquela frase do venci o bom combate, que a gente sempre escuta? Eu falei, sim, filho. Ele falou assim, você sabia que o apóstolo Paulo falou isso quando ele estava para ser morto? Olha aqui no meu mangá. Ele tava lá, né, todo parecido de herói, assim, né, do lado no mangá ilustrado. Então você desperta isso, né, com algo que a pessoa gosta, né, para não ficar aquela coisa engessada que a pessoa fala, não, isso não é para mim, né, eu não gosto, não consigo. E legal que vocês estão falando sobre essa questão do ler e estudar, né? Tem uma questão de você ler, conhecer o contexto. Quando você lê, é para você conhece aquele contexto daquilo que você está lendo. Quando você estuda, você compreende e aplica. Então, a prática, né, que a Zaine comentou agora aqui, você troca uma ideia no estudo bíblico, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. Pô, com certeza eu vou sair daqui diferente hoje, vou para minha casa pensando no que a gente falou aqui, compreendendo aquilo que, cara, que legal, aquela hora que a Camila falou uma coisa, o Matheus falou outra coisa. Então eu compreendi e eu vou colocar em prática. Porque acho que o foco final de uma leitura e de um estudo é a prática depois, né? Você colocar em prática depois. Senão você vai ficar com aquele cabeção cheio de conhecimento, não vai colocar em prática nem para sua vida, muito menos ser exemplo para aqueles que precisam conhecer Jesus através das Escrituras, e você vai apresentar esse Jesus, né? Existe uma frase que fala que nós somos um livro que as outras pessoas leem, né? Então, eu acho bem bacana essa parte de você compreender e aplicar também. E dentro de todo esse contexto que a gente está falando, né? No início eu falei que a gente ia dividir em blocos, mas a gente já está num bate-papo bem gostoso aqui, que a gente já está falando de outros blocos também. O primeiro bloco a gente falou já sobre a questão das dificuldades, e a gente entrou numa esfera de falar das coisas de formas práticas. Qual a forma prática da Bíblia, né? A Camila falou bastante aqui sobre métodos, né? Não existe um método próprio, ela citou o próprio filho dela. Poxa, que legal, cara. Existe uma ferramenta que chamou a atenção dele, que é uma literatura ali com historinhas em quadrinho, mangá, enfim. E assim cada um de nós, né? Tem várias versões de Bíblias que cada um se adapta a uma outra. Mas a gente entra num ponto também da questão das devocionais, né? A devocional, ela substitui o estudo bíblico, né? Então, o que você poderia comentar com a gente sobre essa questão das devocionais? As devocionais é algo que de uma certa forma elas já estão prontas, né? Alguém já fez ela, já montou ela, e você às vezes ali só faz aquele que legal, tal. Você estudou algo que alguém, você leu algo que alguém estudou, né? E então o que você pensa sobre essa questão das devocionais? Elas substituem o estudo bíblico, né? E como que evitar as interpretações erradas também da Bíblia? Porque tem hora que tem isso também. Então, são 2 pontos aí que já vou lançar aqui as perguntinhas pra gente trocar uma ideia aí. Eu acho que não substitui. Mas um método, né, que eu aplico para mim, eu faço sempre pela manhã. Eu tenho esse hábito, né, de acordar cedo, de tomar o meu café, de ir para academia. Mas antes de ir para academia, eu pego o meu celular ali e faço devocional. E eu tento pegar o devocional pronto já e transformar para minha linguagem. Legal. Então eu compartilho ali no grupo do PGM, por exemplo, algo adaptado da maneira que eu entendi esse devocional, né? Então o devocional que eu faço é de um aplicativo da Bíblia, né? Ali do celular, e ele é bem extenso, então eu faço um resumo dele, e aí eu lanço ali com uma imagem do versículo-chave desse devocional no grupo. Mas não substitui realmente o estudo, né? É extremamente importante fazer uma devocional também, né? Mas essa questão de substituição, não, eu já faço a devocional, então por isso que eu não estudo a Bíblia, né? E não, né? É que a gente também tem que ver, porque assim, existe esse devocional que é um livro que vem pronto, e tem aquele devocional que você faz, né?
Assim, eu dificilmente eu uso um devocional pronto, né? Porque eu abro mesmo as escrituras, aí eu vou estudar, e ali em cima desse texto eu vou buscar as aplicações, aquilo que Deus tem falado por meio das escrituras, né? Então, o ponto é o que Deus está falando com você por meio da sua devocional, daquilo que a Bíblia está falando. Uhum. Eu posso pegar um devocional pronto? Legal, peguei um devocional pronto, eu vou ler, eu vou estudar, aquilo ali vai falar no meu coração, vai ter uma ministração, mas o que o devocional que as escrituras nos convida é a essa meditação, sabe? É quando a gente abre o texto, é quando a gente ora o texto, é quando a gente medita o texto, e ali a gente vai buscar o que aquele texto está falando pra gente. Então aí a gente vai dividir de algumas maneiras assim pra gente pegar bem, um texto que é descritivo e um texto que é normativo, né? Um texto que é descritivo, ele está descrevendo uma história. E aí, dentro dessa história, você vai buscar um pouquinho da moral da história. O que aquela história está comunicando com a gente? Né? A gente pega a história de Davi. A história de Davi vai falar de alguém que tem coragem, de alguém que é humilde, de alguém que teve um coração quebrantado. E aí, essa história ela vai comunicando algo para mim. Mas eu também tenho textos normativos. Por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto normativo, porque ele está falando de como se fosse uma construção de regras ali. Orientação. E ali você vai pegando aquele texto normativo, e aí, como que eu vou ser mais manso? Como que eu posso ser esse bem-aventurado manso que a palavra está falando? E aí esse é um ponto de devocional, e isso entra como estudo bíblico. É esse devocional que se transforma num estudo que está comunicando a eternidade no nosso coração. Eu posso usar um livro, glória a Deus, usar um livro, mas também eu preciso parar um pouquinho e às vezes olhar para as escrituras e falar: Deus, agora eu vou construir aqui o meu devocional. E aí, cara, você tem um caderno, eu tenho um caderno de anotação, já anotei um monte de coisa ali. Eu já acabou ele, né? Principalmente com Colossenses e Romanos, foi embora. É muito bom. É muito bom, e é uma maneira também da gente estar exercitando aquilo que Davi fala, né? Na tua lei eu medito nela de noite, porque aquilo que você foi ali, cara, vai ser o dia inteiro aquele negócio remoendo no coração e na mente. E muitas vezes você não entende o contexto, né? Eu nunca fui de pegar, de ter o hábito de ter um devocional pronto para fazer ali todo dia, né? O livrinho do devocional. Eu gostava de fazer dentro do meu estudo da Bíblia, igual um pouco parecido com o que você falou, né? E escrever orações, né? Eu lia, tinha um entendimento daquilo que eu estava estudando naquele dia, e aí em cima daquilo eu fazia orações e eu escrevia, né? Nas minhas orações no caderno. E esse ano eu falei, vou comprar um devocional para mim, né? E daí comprei um devocional que é um devocional ainda de dia e de noite, né? A pessoa que nunca tinha feito nenhum, ainda compra, né? Manhã e noite com um Spurgeon, né? E aí tem dia que eu vou pegar o devocional, eu tenho que folhear ele ali um monte, porque eu deixei passar um monte, eu não consigo manter aquele ritmo, né? E muitas vezes você não vai estar dentro do contexto, porque o devocional às vezes vai pegar ali um versículo só e vai ter aquela reflexão em cima do versículo, mas como você não lê o texto, você não sabe o contexto daquilo que tá, fica muito raso, né? Fica muito raso, não é uma coisa profunda, né? A não ser que seja algo que você realmente estudou aquilo, né? Ou que você vai usar como apoio, né? Eu tenho um devocional, ele vai me dar ali um texto, mas eu vou fazer um estudo em cima desse texto que o devocional está me propondo naquele dia, né? Aí eu acho que funciona melhor, né? Pelo menos para mim. Né? Legal. Dentro desse tempo aqui, eu até vou pedir já para vocês, já que a gente está falando de estudo bíblico, né? Abre a Bíblia aí para a gente deixar registrado aqui na nossa gravação, inclusive, 3 versículos que eu achei interessante que a gente fala sobre isso, né? Salmo 119, 105, né? Um versículo até bem conhecido. Vou esperar, ó. Abre Josué 1:8 para nós, por favor, Mateus. Aí você já achando aí, eu já estava abrindo aqui em Timóteo também. 2 Timóteo. Aí cita Salmo 119, 105, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Então, é uma
É um versículo muito conhecido e que sim, nos mostra o que é a palavra na prática para o cristão, para nós. O que é? É só um livro? É só algo que eu preciso conhecer? Eu citei agora há pouco sobre você compreender e aplicar, né? É isso aqui, ela está falando aqui. O que é a palavra? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E quando a gente trata-se de sal e luz, o que o cristão precisa ser, né? Então, esse é um ponto bem interessante que fala em Salmo 119. Em 2 Timóteo 3, o 16 e 17, ele... Até separei aqui, vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mais uma instrução prática para nós, né? Saber o que a gente precisa, o que é a palavra e o que a gente precisa. Nós precisamos dela, porque nós precisamos estar preparados, né, para tudo que a gente precisa fazer, que é a boa obra do nosso Senhor. Então, vai lá e anuncia Jesus para as pessoas. Vai anunciar do seu jeito? Não, anuncia conforme a palavra está pedindo para você anunciar. Ela é a instrução para nós, né? E Josué 1:8, Mateus, lê para nós, por favor. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Bacana, né? Mais uma coisa que fala assim como instrução, né? Não deixe de mencionar essas palavras. Nela medite de dia e de noite. Mais uma vez aqui ela fala algo prático para que a gente possa saber a palavra de Deus. Eu vou ler uma vez e já basta? Ou eu preciso, esse versículo eu já li, não preciso mais ler. Eu já li o ano passado, vou ler esse ano de novo? Não. Ela é algo prático, a gente meditar de dia e de noite. Então, ela fala para não deixar de mencionar as palavras desse livro. Então, mais uma vez, essa instrução prática para nós como cristãos do que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Nós precisamos mencionar ela, nós precisamos falar dela. A palavra de Deus é viva, né? Ela é viva. Na última EBQ que a gente teve, não, penúltima, nós demos o estudo de João capítulo 4. E só eu mesma, já dei essa aula umas 3, 4 vezes, que fala da mulher samaritana, né? E o quanto essa palavra mexe comigo todas as vezes que você lê. É o mesmo texto, mas de forma diferente, sempre o Espírito Santo vai estar comunicando algo diferente, né? A suficiência de Deus, né? Essa falta que a gente tem, esse vazio que a gente tem, mesmo estando, né, às vezes caminhando, estando na igreja, estando em comunhão, estando no PGM, essa falta que essa mulher samaritana teve, né? Esse vazio dentro dela. Não, Jesus preenche tudo isso, né, através da sua palavra. Então isso é muito importante a gente não deixar de mencionar as palavras. É lâmpada do nosso caminho, porque a palavra de Deus é viva, né? Independente foi escrita há muitos e muitos anos atrás, ela é viva e continua agindo nos nossos dias. Amém. Aqui a gente pode até falar assim, que não existe um método. Não existe assim um método. Na verdade ele existe, né? Existe um método, existe uma forma assim da gente estudar a Bíblia, onde a gente vai falar sobre oração, a gente vai falar sobre meditar e a gente vai aplicar aquele texto, né? E aí, como a gente pega isso para evitar interpretações erradas, né? Porque quando eu pego simplesmente de uma maneira assim, não, esse estudo aqui, estudar dessa maneira é melhor para mim, né? E beleza, porque ali é o seu jeito de você pegar a Bíblia e estudar no seu horário, na sua rotina, do seu jeito. Mas existe sim uma maneira da gente ler as Escrituras para que a gente não venha ter interpretações erradas dela. E uma delas, que eu acho que para mim é uma das que mais faz sentido, né, é a leitura fragmentada da Bíblia. Né? A gente vê muito isso, que são os versículos isolados, são os textos isolados, e aí a gente lê um texto aqui em Josué, e ele está falando uma coisa, e daqui a pouco eu vou, 3 meses depois, eu vou ler um texto lá em Romanos, que está falando outra coisa, e aí a nossa cabeça vai virando um parafuso. Por quê? Porque a gente não está amarrando os textos. A Bíblia ela não se contradiz em nenhum momento. Entendeu? O que eu vou ler em Gênesis, de alguma maneira, em Gênesis vai ter uma ponte que vai falar algo no Novo Testamento que vai estar apontando algo para a igreja viver hoje, né?
Então, uma maneira da gente evitar essas interpretações erradas é não ler a Bíblia de maneira fragmentada e entendendo todo o contexto e o enredo das Escrituras, né? A metanarrativa das Escrituras. Ele está falando sobre a criação, queda, a redenção e glorificação. E em qual momento desse que nós estamos? Em qual momento da história da igreja com relação às Escrituras, que é a história de Deus, que nós estamos? E aí a gente vai precisar sentar para conversar, e é legal a gente ler a Bíblia conversando com alguém. Ler a Bíblia compartilhando aquilo que você entendeu do texto. Porque às vezes, cara, você vai ler o texto, você vai entender um negócio, e é uma ideia tão viajada. Eu lembro uma vez eu estava fazendo um estudo de Gênesis, lá de Abraão. Cara, e ali eu lendo aquele texto, começou a me dar uma ideia muito viajada. Muito viajado. Eu falei, mano, isso aqui, eu até falei pra Zaina, eu falei, será que eu tô viajando demais? E aí eu fui estudando, eu fui buscando. E eu encontrei alguém, né, que de alguma maneira concordava com aquilo que eu estava pensando, que foi João Calvino. No comentário de Gênesis de João Calvino, alguma coisa daquilo que ele estava compartilhando ali bateu com a minha ideia. Eu falei, até que eu não tô tão doido, né? Mas é porque realmente a gente precisa então sentar à mesa e através de um livro, né, do Gene Pitzer, que é excelente para a gente ler, e aquilo vai sim nos ajudar na reflexão, para a gente não evitar, porque o problema é a gente fazer interpretações sozinhos, isolados, sem ninguém ali do nosso lado. E às vezes não precisa ter alguém físico, às vezes precisa ter um material de apoio, né? Isso é uma das maneiras para a gente evitar interpretações erradas. Isso é muito interessante, Matheus, isso que você falou, porque a gente ter essa disposição e ir atrás também, né, das informações, sejam nossos líderes, pastores, um curso que a gente vai fazer, um livro, né? Isso aconteceu comigo também quando eu estava em Juízes, né? Teve uma passagem lá, acho que foi da mulher decapitada, não sei o que foi, que eu tive um entendimento lá, e não estava de acordo com a minha Bíblia comentada, né? E eu falei, mas eu não tive essa percepção que esse comentário da minha Bíblia tá. E a gente tinha encontros na minha casa com a pastora. E aí, num desses encontros, eu compartilhei com ela, e ela estudou comigo, ela falou, né? E aí, ela até me deu esse alerta. Ela falou, olha, Camila, a Bíblia comentada, às vezes você tem que ter muito cuidado, porque é bom você ter a sua interpretação, né? Do texto que você vai ler, claro, dentro do contexto histórico, quando a Bíblia traz essas informações, mas às vezes ela já te dá um caminho que é legal você ter com Deus esse caminho, né? E através do estudo também, né? É bom você ter compartilhado aqui e a gente estuda junto, né? E eu acho que eu vou até ler aqui para vocês em Provérbios 2, do 1:6, que fala, filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Então, eu acho que a gente orar também pedindo a Deus, né, esse entendimento, essa sabedoria em oração, as coisas vão fluindo, vão aparecendo pessoas, vão aparecendo cursos, né, as coisas. A gente está numa igreja, por exemplo, a Primeira Batista tem a Escola da Família, tem cursos tão ricos ali, né? Eu e o Marco, a gente tem feito alguns cursos da paternidade, que trazem esse olhar das escrituras para o nosso cotidiano da educação dos filhos, né? Na fase da adolescência, por exemplo, né? Então a gente traz aquilo para a prática mesmo, né? Com auxílio realmente de pessoas que estão ali dispostas a ensinar, né? A palavra na prática, né? Então eu acho que isso é muito importante, a gente buscar esse conhecimento, tá ali com Deus primeiramente, né? Pedindo sabedoria, orientação e usar dos recursos, né? Que a gente tem para isso também, às vezes não só por nós, porque às vezes a gente tem, não, mas eu sei, para mim basta, mas às vezes para uma outra pessoa, né? Eu participei de um curso agora na igreja de correntes teológicas da Escola do Discípulo. E eu vim com a intenção de participar desse curso para os meus filhos.
eu falei, vai chegar um momento que eles vão crescer, né, nessa fase jovem, e pode ser que eles comecem a questionar algumas coisas, né? E eu preciso ter base, além da crença, para falar para eles, né, do contexto, né? E eu vim buscando isso e foi rico, né, de informações. Então, eu acho que quando a gente busca, Deus vai abrindo as portas e ele vai apresentando para a gente as ferramentas, né? Basta a nossa disponibilidade. Isso. A gente entra aqui num ponto de transformação de vida, né? Que a Bíblia, ela trabalha na gente. Então, assim, uma pergunta assim, bem pessoal. Qual a passagem bíblica que mais impactou vocês? Há alguma assim específico? Porque assim, a gente vai entrar numa questão que a gente vai lembrar de algo que aconteceu com a gente, né? Então, assim, qual passagem bíblica mais impactou você? Talvez são várias, né? Mas tenta lembrar de uma. E assim, a palavra ajudou em como que essa palavra, né? Te ajudou em momentos difíceis da vida? Compartilha com a gente. Para mim, é interessante que é muito sobre esse contexto que a gente está falando aqui. É 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Porque foi a primeira passagem da Bíblia que eu decorei intencionalmente. Uhum. Foi num estudo bíblico de homens que eu estava fazendo na época, né, na igreja que a gente estava. E um dos temas, das práticas, era realmente decorar essa passagem bíblica, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Porque ela fala muito sobre buscar a sabedoria através da palavra, né? 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, foi a primeira que eu decorei intencionalmente. Então, para mim, me marcou bastante. Foi decorei intencionalmente, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Legal. Para mim, foi a primeira vez que Deus realmente falou comigo através da palavra, né? Eu sempre escutava, Deus fala através da palavra dele. E eu achava que era de uma maneira muito genérica, assim, né? Sobre a salvação, sobre Cristo, né? Mas não especificamente sobre um problema que eu tô passando. Eu nunca tinha tido essa experiência. E a gente estava vivendo um momento muito difícil lá em Corumbá. E que não tínhamos respostas, e o natural parecia que era confuso, a gente não sabia o que fazer naquele momento, já tínhamos feito tudo que o nosso natural permitia, né, as nossas forças, e não vinha resposta. A gente estava realmente no escuro. E eu orando, pedindo, e um desses estudos meu bíblico, eu me deparei com uma passagem aqui, ó. Vou ler para vocês. Josué 5:12. Depois que comeram do trigo da terra do ano anterior, no dia seguinte cessou o maná, e os filhos de Israel não tiveram mais, porém, no mesmo ano comendo as novidades da terra de Canaã. E foi tão engraçado, porque isso nunca tinha acontecido antes, né? Brotar estudando um texto e, de repente, aquele texto, um certo versículo ali parece que se destacar, né? E na hora que esse versículo se destacou para mim, eu senti quente no meu coração, como se Deus estivesse falando realmente comigo, né? É preciso cessar o maná para poder comer das novidades da terra. E naquele momento eu entendi que aquele tempo tinha acabado, né? A gente tinha uma loja lá. Isso foi início de maio. E naquele mesmo mês, eu falei pro Marco, a gente vai fechar a loja. E deu, assim, menos de 30 dias, a gente fechou a loja, fechamos a loja. O Marco arrumou um outro serviço e em dezembro a gente estava vindo para Campo Grande. Então foi algo, assim, que marcou bastante, porque foi nesse momento que Deus me mostrou que ele não só fala através da palavra, mas ele responde a oração e ele dá instrução e direcionamento através da palavra dele. Legal. Tem um pouco a ver com o versículo que o Marco acabou de citar diante de 2 Timóteo, né? Isso. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, né? A fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Legal. A resposta Deus está dando para vocês. Vocês querem citar algum versículo que... Vamos lá, desculpa,
mais impactou vocês? Há algum versículo em específico? Rapaz, há muito. Por isso que eu falei, há muitos, né? Essa é uma muito. pergunta que faça uma história com vários versículos, mas há algum que vocês queiram citar? Há muito. Mas assim, pra mim teve uma virada de chaves, né? Uma virada de chave, assim. Que é um que tá lá em João 7:38, se eu não me engano, onde Jesus fala assim: quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, né? Aí no seu interior fluirão rios de água, né? E ele já falava do Espírito Santo. E aí, quando eu li esse versículo, né? E aí eu fiquei um tempo ali parado diante da Bíblia, falei, e repetindo aquilo, né? Quem crê em mim, segundo diz as Escrituras. E aquilo ali foi mexendo comigo. Assim, eu falei, cara, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero conhecer mais de Jesus. E ali, aquilo ali, eu fui estudando mais a Bíblia, fui olhando mais. E aí o Evangelho de João, ele salta, né? O Evangelho de João, ele salta de uma maneira, assim, extraordinária. Pela maneira como João, ele fala de Jesus, como ele apresenta Jesus, seu ministério, a sua vida, a sua divindade, toda aquela majestade que envolvia Jesus, ainda que humano, né? Ele mostra essa grandeza no Jesus homem, e isso, para mim, foi incrível conhecer mais esse Jesus que encarnou, habitou entre nós, e essa expressão de João, né? E vimos a sua glória. E é o que crê em mim, segundo diz a Escritura. O que as Escrituras estão falando a respeito dele? E aquilo ali vai transformando. E ali isso foi mudando a maneira da gente, até a maneira da gente trabalhar, né? A maneira da gente lidar com as pessoas, a maneira da gente servir na igreja, né? No trabalho que a gente faz dentro do presídio, de compartilhar a palavra do Senhor. E eu lembro no meu serviço, quando eu trabalhava numa loja aqui, numa cafeteria aqui em Campo Grande, e assim, pessoas diferentes, né? Ambiente diferente, mas a gente sempre tinha a oportunidade de alguma maneira, nem sempre é falando da Bíblia ou de Jesus, mas na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? De poder ouvir do meu antigo chefe, dele dizer, cara, o Mateus é alguém que eu posso confiar, né? E isso não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Cristo estava fazendo no meu coração. É o Espírito de Deus fluindo no nosso coração. Né? E flui do momento que a gente se depara com a palavra de Deus. Isso é poderoso. O meu, bem breve, assim, foi muito que eu falei quando eu comecei a me deparar que eu precisava conhecer mais a palavra e Jesus. Foi desse lugar de interesse mesmo da palavra, mas quando eu me deparei de forma também intencional com o texto de Mateus, do capítulo 7, verso 21 em diante, né, até o 23, mais ou menos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós realizamos muitos milagres, expulsamos demônios. Então eu lhe direi, aqui foi o chave, né? O verso 23. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam iniquidade. Sabe? Isso até hoje era um temor e um tremor no meu coração. De eu estar no último dia, diante de Jesus, ele virar para mim e falou, não te conheci. Sabe? Embora ter feito tanto, ter liderado o PGM, estado presente na minha igreja local, estar dando estudo bíblico toda semana, ter esse tempo de mesa aqui, nós não conhecer Jesus e ele não nos conhecer. Sabe? Isso aqui impacta de uma forma muito grande. E não só impactou, como impacta sempre, sabe? Sabe, eu tô conhecendo mais Jesus, mas sabe que Jesus me conhece? Sabe? Jesus está permitindo ser conhecida e ter essa troca mesmo com Jesus, né? O que a gente profetiza, a gente realiza milagre em nome de Jesus, a gente congrega, a gente tá junto, a gente faz, mas chegar no último dia, do que isso valeu, né? Se Jesus não nos conhecer. Cara, como que é forte esse versículo aí que você está comentando? Ele vem em resposta àquele que fala muito comigo. Eu gosto sempre de estar compartilhando ele. Até estava procurando aqui se seu endereço é esse mesmo. Provérbio 16:3. Que ele fala sobre consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos, ou entregue ao Senhor os seus caminhos. Várias versões vai falar sobre consagrar e entregar. E o contrário disso
É o que você acabou de dizer. Se a gente não consagrar, a gente corre o risco de a gente ir lá para Mateus 7, 21 e 23. A gente está fazendo as coisas e no final das contas Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Isso é muito forte, né? Então, essa palavra consagrar para mim, eu acho que nos ajuda a, a demonstrar essa integridade de Cristo que gera em nós, né? Quando Cristo habita em nós. Mateus falando sobre confiabilidade, né? Puxa, que legal, Mateus. O Mateus é um cara que eu posso confiar. Uma outra frase que me vem muito à cabeça, uma vez eu aprendi com o pastor Gilson. Ele falou: se há algum título que um homem possa almejar é ser chamado, esse é um homem de Deus. A pessoa chegar e falar, te apresentar assim, vem cá te apresentar um amigo, esse aqui é um militar que eu conheço, esse aqui é um fulano que eu conheço, esse aqui é um grande profissional. Não. Agora se o cara chegar e falar assim, deixa eu te apresentar um mais aqui, esse aqui é um grande homem de Deus. Esse é o maior título que acho que um homem pode esperar na hora que ele for ser apresentado por alguém. Então, e as escrituras, né? O estudo da escritura, que é o nosso tema de hoje aqui, nos conduz para isso. Nos conduz para um dia alguém chegar e for te apresentar numa roda de amigos e falar assim, cara, deixa eu te apresentar, esse aqui é um grande homem de Deus. Então, ali já começa uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem Cristo na sua vida, né? Por que é um homem de Deus? O que esse cara faz? O que ele é? Né? O que ele projeta? Mas, e assim a gente caminha. Até anotei aqui uma aplicação para essa parte aqui, que a Bíblia não foi dada apenas para informar, mas para transformar. E é isso, para você ser... É legal essa palavra transformação, porque ela precisa gerar transformação, Sim. senão... Eu tenho um amigo que ele uma vez comentou, e eu nunca esqueci, que é quando você lê a Bíblia não é para transformar o outro, é para te transformar primeiro, né? Você não vai olhar ali a Bíblia, ler e tudo mais e falar, Camila, isso aqui você precisa mudar mesmo. Não, cara, isso aqui você tá lendo é pra você. Não vai mudar o meu marido lá, não. Quando eu só mudar ele. Entendeu? Então, assim, essa transformação, né, começa em nós mesmos, né? Não, e como que isso nos leva para uma vida que vai glorificar a Deus, né? Sim. E aí, junto com isso aqui que a Zaine falou, né? E aí isso vai custar tempo, né? Isso vai custar nossa agenda, a gente vai precisar ser mesmo, ser intencional, ter uma querência de separar um tempo, de abrir as escrituras, de estudar as escrituras, de pensar nas escrituras, porque assim, não existe transformação, né? E aí, como colocou aqui, né? Não existe crescimento espiritual sem a Bíblia, e realmente não existe. Porque senão a gente vai correr o risco de chegar no último dia e ouvir isso aqui, né? Eu não te conheço. Mas Deus, eu fiz tanta coisa. Eu preguei tão bem a Bíblia. Né? Eu fiz uma exposição tão uau. Nossa. Mas eu não te conheço. Porque você não estava lá comigo. Você estava lá para mim. Você falando sobre isso, Mateus, me lembra agora uma palavra que o pastor Eli deu para nós a gente estava, acho que nos preparativos ali de um encontro de casais que a gente estava trabalhando, e ele foi dar uma palavra para nós, e lá ele fala sobre você fazer as coisas com Deus, aliás, fazer as coisas para Deus e fazer as coisas em Deus. Fazer as coisas para Deus, né? Aquela história, nós estamos aqui fazendo para Deus, vamos ali servindo para Deus, vamos na igreja para Deus, no PGM para Deus. Aí você às vezes vê aqui Deus de braço cruzado assim, só olhando para você e fala assim, mas eu não pedi para você fazer isso, né? Você está fazendo para mim? Legal, mas eu não pedi para você fazer isso. Eu não pedi para você fazer aquilo, eu não pedi. Então assim, às vezes a gente ocupa a nossa agenda também com muitas coisas, fazendo as coisas para Deus e acaba esquecendo de, através de um estudo bíblico, buscar em Deus o que você precisa fazer em Deus. Quando a gente faz as coisas em Deus, Ele vai à frente, Ele vai direcionando, Ele vai lapidando o caminho para você já e chega lá e só talvez fazer o mínimo, né? E nem sempre tem a ver com eu buscar nas escrituras o que eu tenho que fazer, né? Mas é estar realmente nesse lugar de querer conhecer a Deus. A intimidade. Né? Tem um versículo que isso tem feito parte das minhas orações, que está lá em Êxodo, que é Deus falando para Moisés assim, Moisés, tem um lugar aqui, perto de mim, em cima de uma rocha.
Cara, é nesse lugar que eu tenho orado e falo, Deus, eu quero estar nesse lugar, perto de ti, em cima dessa rocha. Davi tem uma expressão lá em Salmos, que ele fala assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscar todo dia, que eu possa habitar na casa dele, que eu possa morar aonde ele está, né? Oséias vai falar, né? Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Não tem a ver com eu pegar a Bíblia, Deus, hoje eu vou aqui, eu quero fazer algo em ti para ti. Não, eu quero conhecê-lo, né? Eu quero conhecê-lo de maneira tal que eu vou entender o que Davi vai, a expressão de Davi, né? Cara, eu não posso voltar para minha casa, para o meu conforto, para minha cama, enquanto eu não construir um lugar para a habitação de Deus e morar nesse lugar. E isso é tão louco ver isso de Davi, porque Davi morava num palácio. Davi, quando ele olha para a casa dele, ele fala, cara, minha casa tem ouro, minha casa é adornada, minha casa é bonita, mas a arca de Deus está numa tenda, velho. Numa tenda de lona. E aí Davi fala assim, eu quero habitar nesse lugar. Lá na tenda não tem ouro, na tenda não tem prata, não tem nem banco, não tem sofá, não tem nada lá dentro. Mas eu quero habitar lá dentro. Eu quero habitar porque Deus está lá. A única coisa que importa, né, é a presença dele. Deus está lá. Maravilha. Esse bate-papo aqui tá maravilhoso, cara. Eu não queria nem ficar olhando pro relógio, porque dá vontade de a gente emendar outros assuntos e trocando ideia. Mas, partindo aqui para o encerramento, vou fazer uma perguntinha aqui, que com certeza essa pergunta... Aliás, a resposta para essa pergunta vai chegar em várias pessoas, em vários corações, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar esse que vai chegar no coração de cada pessoa. A pergunta é, se você pudesse dar apenas um conselho para alguém que deseja conhecer mais a Deus, através da Bíblia, é claro, qual seria esse conselho? Eu vi uma frase esses dias que falava assim... mas Deus me chamou para as nações, né, para ministrar para as nações. Mas e se as nações que Deus te chamou para ministrar estiver dentro da sua casa, para os seus filhos, que é para você fazer, né? Então eu tive muito forte isso no meu coração, de Deus me chamando para os meus filhos, né? E talvez agora, por um tempo, não vai fazer sentido, mas lá na frente eu tenho certeza que eu vou olhar para trás e falar, eu entendi, né? Por que que Deus estava me chamando para isso, né? E ao mesmo tempo, né, outras coisas vão se encaixando, né? Às vezes a gente acha que tá focado em uma coisa só, mas Deus, ele é maravilhoso e ele vai juntando outros propósitos deles, né, naquele. E às vezes a gente que acha que é uma coisa, depois é outra, ele usa a gente para outra coisa, né? Então, eu acho que o importante é realmente a gente não parar, não pare, né? Não pare, não se compare e continue cavando seus poços, continue a caminhada e é isso. Eu diria que seja intencional ao buscar realmente conhecimento. E existe um método que eu utilizo, né? Que é fazer jejum. Eu faço jejum espiritual para realmente estar mais sensível a ouvir a voz de Deus, a poder interpretar melhor a palavra, ler. Então é isso. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho, seja intencional e busque através desse método que é o jejum. Eu creio que funciona. Né? Isso. Sobre ser intencional, eu também colocaria, faça junto, né? Leia com alguém, estude com alguém, né? Comece em casa com a esposa, né? Separa um tempo para ler as escrituras junto, trocar figurinha daquilo que leu junto, com o PGM, né? Leia com o PGM, sempre ler junto, ler com o outro, né? A gente até tem uma expressão na teologia, não se faz sozinho, né? Essa teologia se faz com o outro, né? A nossa caminhada ela é com o outro, então se é com o outro, até ler a Bíblia com o outro também. Então é não parar, ser intencional e ler junto. Tem uma expressão de Davi que ele fala que tudo que ele vai oferecer ao Senhor não tem nada que ele vai oferecer ao Senhor que não me custe nada. Então, eu acredito que estar nesse lugar, se é para o Senhor, às vezes a gente vai ter sim se dispor de tempo, se dispor de uma gasolina, até a gente, né, andar, ir quilômetros, se encontrar com alguém, ter sempre discipulado com as pessoas, desse tempo, se doar, é um sacrifício. São conselhos, né, só para quem está escutando, vai escutar depois esse vídeo, mas com certeza para mim também, esses conselhos que vocês deram, e talvez para aqueles que ainda não iniciaram, o meu conselho é comece hoje, seja constante e permita que a palavra transforme a sua vida. Amém. Acho que é isso daí. Uma mensagem, Matheus, deixar uma mensagem final para nós aqui.
E uma mensagem que eu tenho pra gente finalizar, né? Que a gente tem pra gente finalizar é: quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos o autor da palavra. Quanto mais conhecemos Jesus, mais somos transformados por ele. Glória a Deus. Então a gente encerra aqui o nosso Conversa à Mesa, onde conversas que aproximam e verdades que transformam.